ordem e progresso. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, feriado aí, time completo de cá, visitante especial de novo, cachê tá bom, o cara vem, né? Então é o seguinte, eu queria abraçar no início do programa aqui 3 pessoas que eu gosto muito, são irmãos, e além de irmãos são amigos, Henrique André, Marcelo Madureira e Stefano Marquezine, o grande Stefano Poc, para nós aqui, Popó. Família unida, torce unida e vencerão todos eles unidos, que bonito isso. Pessoal, você de repente financiou um carro, aí olha o carnê, parece que está pagando 2. Comprou uma, está pagando 2. Não pode acontecer. Então você vai fazer o seguinte, prestações atrasadas, o banco ameaçando tomar o bem, você está desesperado, não sabe o que faz, pega o telefone agora, ligue para o 2567-7608, hoje tem plantão lá, esperando a sua ligação, ou chame no WhatsApp. Aliás, o WhatsApp é mais prático, você não precisa nem levantar do sofá e já tem a resenha aí, sem mostrar para a turma que você está na resenha, 99695-3077. Um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato para resolver o seu problema. Você vai fazer a revisão do seu financiamento. Dependendo da situação, você já pode quitar o seu carro ou o seu financiamento com desconto de até 80%. Está esperando o quê? Não perca a oportunidade, chame agora, porque se você não entrar em contato, ninguém vai te ligar em casa, ninguém sabe do seu problema. 99695-3077, 2567-7608, chame agora. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, senão seu time perde logo mais. Até já. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana da CNR. Alicate Universal Thompson, só R$ 12,06. Lona Thompson 3x2 por apenas R$ 21,09. Disco diamantado segmentado Thompson, só R$ 11,35. Porcelanato Biancogres retificado Everest por apenas R$ 38,90. Em 10 vezes no cartão. CNR. Conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Segundo Rock and Road Motorbikers, dias 4, 5 e 6 de novembro. A festa mais esperada do ano, você não pode perder. Motos, gente bonita e muito, muito rock and roll. Segundo Rock and Road Motorbikers, em Monsenhor Paulo, sul de Minas. Let's ride, baby! De malas prontas. Assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, uma série com incríveis roteiros turísticos do nosso estado. Você vai conhecer novos cenários de tirar o fôlego e ricos em belezas naturais. Vale a pena conferir. Às quartas e sextas, 10 para 7 da noite. De malas prontas. Oferecimento CEMIG. Minas Gerais. Governo de todos. Olha, chegou o dia, hein? Atlético Internacional decidindo quem vai para a final da Copa do Brasil. Eduardo Panes está com medo do Inter, diz que tem surpresinha do Celso Roth logo mais. O Independência vai ferver, veja aí. O Independência será transformado em um autêntico caldeirão. Partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Galo tem a vantagem. É fundamental a gente também entrar bem concentrado, não se acomodar com a nossa vantagem. Então a gente tem que entrar no jogo muito concentrado, muito motivado, do primeiro ao último minuto. Para a partida, os ingressos estão praticamente esgotados. Restam apenas as entradas mais caras. Mas além do apoio da torcida, o Galo tem outra arma para seguir adiante na competição. Ter o técnico que é o atual campeão da Copa do Brasil. Se passar adiante, Marcelo irá para a sua 5ª final da Copa do Brasil.
Além da participação em 2015, quando foi campeão pelo Palmeiras, foi vice em 2011, 12 e 14. Muito bom, né? Ter um treinador da qualidade do Marcelo, um treinador que está brigando por título todos os clubes que ele passa. Se o Inter abrir 2 gols de diferença, o sonho do bicampeonato vai embora. Então, defesa firme na marcação. A gente tem que tomar cuidado com todos os jogadores do Inter, que são jogadores de imensa qualidade. O Vitinho também é um jogador sensacional, um jogador que bate bem com as 2 pernas, que protege muito bem a bola. Não só ele também, como tem o Valdívia pelo lado, tem o Sacha pelo outro, tem o Anderson no meio, tem o William que joga também nas pontas, que é um jogador muito veloz. E se o ataque do Inter é potente, o do Galo também é argentino, de seleção. Lucas Prato é o 9 alvinegro e o artilheiro do Atlético na competição. E no jogo contra o Inter, ainda foi o capitão. Tenho a responsabilidade de falar com o juiz, de ajudar ao time, de ser um líder dentro do campo. E acho que às vezes as coisas saem bem e às vezes saem mal, mas sempre tento dar o exemplo e creio que estou fazendo as coisas bem nesse sentido. Prato completa no jogo de hoje sua partida de número 100 com a camisa do Galo. São 6 gols nos últimos 9 jogos da temporada. Será que vem mais gols e mais uma vitória por aí para coroar a data e a classificação para a grande final da Copa do Brasil? Minha identificação com o clube, já todo mundo sabe lo que eu sinto, o carinho que eu tenho por a torcida, por o clube, por toda a gente aqui da cidade, que desde que eu cheguei me trataram muito bem. O mais importante é o que eu posso dar dentro do campo e acho que a torcida tem um carinho especial por mim por isso, porque eu, quando não consigo jogar bem, deixo tudo no campo e isso que é o mais importante. Eduardo Paes, o que o Marcelo estava dizendo para o Prato ali naquele instante que eles estavam resenhando ali? Talvez que o Prato... Não, mas tem que ser com a voz do Marcelo, pô, então perde a graça, pô. Aí você me fritou, velho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, eu não sei imitar, eu sou muito ruim em imitação. Não, mas talvez para uma movimentação diferente da do Fred. Fred é um jogador mais postado, mais pivôzão, o Prato se movimenta melhor, por isso eu gosto mais do Prato. Muito bem. Como centroavante. Muito bem, parabéns. Aliás, Everton, você não me perguntou não, mas já entrando no assunto, o ideal... Não, se eu não te perguntei, você não pode responder. Cara, isso você vai falar. Carlos Rubens Doné Júnior, por gentileza. Você não perguntei, você quer responder? Peraí, daqui a pouco você fala. Não, deixa eu completar. Não. Deixa o Carlos Rubens Doné falar. Eu não falei nada. Não, mas deixa ele falar, pô. Ele tá querendo falar. De respeito ao amigo. Vamos lá. Então é o seguinte, eu quero perguntar a você uma pergunta que é sensacional. Uma pergunta. É uma pergunta sensacional. É porque eu não perguntei a pergunta para o Eduardo, ele queria responder. Então agora eu vou fazer uma pergunta para o Carlos Eduardo Rubens Doné Júnior para ele responder. Por gentileza. Esse jogo de hoje, Eduardo estava dizendo ali fora, eu acho que vai ter surpresinha do Celso Roth. Que tipo de surpresa, pô? Não sei. Boa tarde. Mentira. Um abraço a todos. O Celso Roth, durante muito tempo, deixava o banco de reservas mais qualificado do que o time titular, né? Então, quando falava o Inter vai jogar com o time reserva, era pior, né? Então, você ficava mais com medo do que o time titular do Inter, porque tinha uma época que ele deixava Valdívia no banco, o Seiras no banco, que ainda fica, agora é banco do banco, o Nico Lopes, quando ele não tinha machucado. Não tem nenhuma surpresa, mas talvez o detalhe seja esse, é o time reserva do Inter com alguns titulares, por volta de 5 titulares, dizem, mas alguns reservas deveriam ser titulares, então o time fica mais forte ainda. Enfim, ele é meio doido e eu não acho que a escalação do Inter vai ser tão fraca, não. Acho que vai ter o Rodrigo Dourado no meio, deve ter o William de novo aberto pela direita no meio campo, não como lateral. O Ceará como lateral, não começou o último jogo, o jogo contra o Galo, né? Deve começar. Dizem que o Valdívia vai jogar. Então, não vai ser um time fraco, não. O próprio Ailon lá na frente... hoje deu um trabalho muito grande no jogo de ida, só não fez os gols. O próprio Ailon não é titular porque ele escala o Vitinho como falso 9. Mas quando o Vitinho estava machucado e o Nico Lopes não estava, ele preferia o Ailon do que o Nico Lopes. Então, para a gente ter a noção de que pode ser um pouco de doideira dele, mas também que o Ailon tem seu valor, né? Porque colocava o Nico Lopes no banco. Enfim, acho que surpresa não tem não, mas o Anderson, que até fez uma boa partida contra o Galo. Agora, o que eu acho estranho é o problema que ele tem com o Seiras, né? Que é o reserva do reserva, não é nem o titular e não joga nem quando o time vai mesclar. Você fala o problema do Celso Roth com o Seiras, né? Agora, o que acontece é o seguinte, Dimara. Agora, no jogo aberto ali no palpitão, mandei 2-1 ao Atlético. Para mim vai ser jogo cascudo. Então vai para os pênaltis, 2 resultados iguais? Não, é verdade, tem sentido, mas só não procede. Não. Mas 2-1 Atlético que eu falei.
O Atlético vai vencer de novo por 2-1. Tem gente que está achando que o Atlético vai meter 5, 4. Então, pra quê? Mas você quer pênalti? Não, Dimara, 2-1 para o Atlético. Venceu a primeira por 2-1, vai vencer a segunda por 2-1 também. Entendi. Então, você está traumatizada com o pênalti, Dimara. Estou traumatizada. Talvez até pela aposta lá no sul do país e a preocupação. Eu também acho que não vai ser fácil, não. Mas do que a gente tem acompanhado dos jogadores do Atlético, ninguém está achando também que a situação ganha, mesmo tendo a vantagem. Então, antes, pelo contrário, todas as entrevistas de todos os jogadores, a situação, e ali a gente viu até o Marcelo conversando com o Prato, não sei o que ele disse, mas é da própria preocupação que se tem com o posicionamento do Atlético, porque lá, Everton, não foi fácil. O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim lá também. Eles chegaram muito. O Atlético conseguiu e buscou a sua situação com o talento dos seus jogadores, da forma como o Lucas conduziu, da forma como o Robinho conduziu, da questão dos laterais que acabaram chegando, mas o jogo lá foi difícil também. E quando você tem uma situação de decisão, quando você tem uma situação de decisão e mesmo trazendo para sua casa, tudo bem que é uma situação diferente essa que o Atlético vive. Ele não tem que inverter nenhuma situação como aconteceu na primeira Copa do Brasil em que ele acabou vencendo. Desta vez ele tem a vantagem, ele tem que saber trabalhar com ela. Mas o Vitor falou muito bem ontem, a responsabilidade de você ter a vantagem também é muito grande. É um jogo diferente o que você tem que fazer. Você tem que segurar o seu resultado, mas tem que saber também que você precisa jogar para garantir realmente aquela situação de jogo. Então não tem situação fácil. Quando a gente fala assim, e o misto do Internacional, mas tem um monte de gente lá querendo mostrar muita coisa, querendo mostrar que o Celso Roth está errado, querendo mostrar que realmente o que a torcida às vezes pede da arquibancada é o que tem que ser feito em campo. Então são situações completamente diferentes, mas o jogo é do Atlético. Léo Gomes, boa tarde, Gomes, tudo bem? Tá chegando uma nova aí, uma boa? Não sei. Olha aí, presidente. Na hora que ele olhar, Então, peraí. Vamos por partes. Não tem. Não coloca gasolina, não. Não tô colocando gasolina. Aliás, é meu papel aqui. Não, absolutamente. Aqui, sempre quando tem uma ligação, pode ter alguma coisa, nunca sabe, né? Mas não dá para atender. Eu posso ver quem é? Depois. Tá. Então tem alguma coisa, hein? Tem alguma coisa. Ô, Gomes, o Tardelli chega quando ao Atlético? Não sei não, Everton. Você não tem essa informação? Ele deve voltar para Shandong, né? Pelo menos para treinar, né? Não, pode treinar, mas depois vai rescindir e vai voltar para o Atlético, não vai não? E não tem um outro chegando, não? Quem mais vem, Gomes? Não sei. O restaurante dele fazendo maior sucesso aí. Tá muito cedo para falar, né, Everton? Não sei se está muito cedo. Bom mesmo é ver o Malufão. Nós já falamos aqui, mas ontem divulgamos até com a autorização dele, claro, mais uma foto do Maluf. Maluf, três dias da semana indo trabalhar, fazendo o tratamento, né? Um largo sorriso de aeromoça, grande Malufão. O povo gosta demais de você, cara, e é no Brasil inteiro, é impressionante. E pode ser que ele acompanhe a gente, né? E Internacional, você aposta num jogo fácil para o Atlético? Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal aqui da bancada, ao pessoal de casa. Não creio num jogo fácil, Everton, a não ser que... Se o Atlético, por exemplo, fizer um gol, como fez nos instantes iniciais lá em Porto Alegre, aí eu acho que mata a classificação, aí eu acho que muito difícil o Inter conseguir uma reação e tentar um resultado para reverter a situação. Eu acho que se o Celso Roth não fosse um treinador tão pragmático, ele arriscaria um pouco mais nesse jogo e talvez fosse para um tudo ou nada logo nos instantes iniciais. Mas pela escalação e até pelo histórico do treinador, não acredito que ele vá sair já de início pensando, não, eu tenho que conseguir remontar esse placar aqui, como fala, e tentar sair daqui de Belo Horizonte com a classificação. Não acredito. Eu acho que Mas não acho que vai ser um jogo fácil. Com relação ao time, são 4 alterações com relação ao que jogou lá em Porto Alegre, né? Porque lá jogou o Fabinho na direita, que é um volante, foi muito mal, e agora vai jogar o Ceará. Aí na zaga jogou o Paulão e agora vai entrar o Hernando. Mantém-se o nível ali. O Alex foi para o banco para entrar o Valdívia. Melhorou o time. Sim. E a outra alteração, não joga o Jefferson na esquerda, vai jogar o Arthur. Que aí eu acho que também não muda muita coisa. Talvez mais atenção ao Valdívia, que é um jogador mais rápido, mais habilidoso do que o Alex atualmente. O Eduardo, você acha que... se continuar falando no meu ouvido aqui, eu vou embora. Você acha que... Você acredita que o Inter tem alguma... pode parecer uma perguntinha idiota, e de fato mas dane-se, eu vou fazer.
Você acha que o Inter tem chance, cara, de chegar aqui com a bola que está jogando, com o desinteresse do Celso Roth? Porque se ele tivesse interesse, ele não teria metido um time misto lá. Preocupado com o brasileiro. Você acha que tem? É o Donos da Bola Minas ou o Donos da Bola Rio Grande do Sul? Porque até agora a gente só falou do Inter. Ah, é? É. E você quer pautar o programa agora? Eu quero falar do Atlético, posso? O que você queria responder que eu não te perguntei? Do Atlético, a escalação do Atlético. Até agora a gente não conseguiu falar. Mas todo mundo já sabe, Vocês só falam do Inter. Todo mundo já Donos sabe. da Bola Minas, o Donos da Bola Minas, até agora, só falou do Internacional. Como que o Inter vem, se o Inter vai, se o Inter volta, como que vai ser escalado. Vamos falar do Atlético? O Atlético joga. A pauta está incomodando? Donos da Bola Minas. A pauta incomoda o amigo? Incomoda muito. Então levanta e vai embora. Tá fazendo o que aqui? Não vou. Eu vou ficar aqui porque eu quero incomodar. Em casa. Olha só, eu quero saber como que o Marcelo vai escalar esse Atlético. Então fala como. Se ele vai colocar 3 volantes jogando em casa, fala com o Carioca. Eduardo Panzi... Você não é técnico do Atlético. Eu acho que o Luan já entrou em alguns jogos, poderia começar o jogo hoje. Talvez tirá-lo no intervalo. Tô ligado, você tá lendo as colunas dos caras aí que são bem informados. Otero de um lado, Luan de outro, o Robinho centralizado e o Prato na frente. Eu prefiro um Atlético ofensivo. Lendo eu acho coluna dos caras que são bem que esse Atlético... Eu também não entendi essa. Você leu a coluna do PVC, desqualificar essa hoje 6 da manhã. Eu não leio coluna do PVC pro seu governo. Tá doido. E eu não costumo te desqualificar, não. É uma opinião minha essa. Eu acho que deveria começar o jogo com o Luan, com o Otero. Se o PVC falou isso, está muito bem. Mas tá muito bem fala o seu informado também. Não entendi essa. Prazer em desqualificar o que os outros falam. Que agressividade. Eu acho que chegou a hora de começar um jogo com o Luan. O Casares está numa preguiça, uma tiriça, não dá. Vai ficar no banquinho, talvez entre no segundo tempo, porque quando tem entrado melhor durante o jogo do que começado o jogo. Então, não me venha com essa de 3 volantes. E o Marcelo Oliveira? Marcelo. Não me venha com essa de 3 volantes, não. Você está jogando em casa, você tem peças que dá para escalar um Atlético sem ser com 3 volantes. Não precisa de Carioca, Urso e Donizete. Eu acho que o Carioca ficou fora de novo. E para colocar o Urso aberto pela direita, o Cleiton é melhor que o Urso aberto pela direita. Estou dizendo que é melhor jogador, não, mas para jogar ali naquela posição, eu prefiro um Cleiton para começar o jogo, se não der para começar com o Luan. E vamos falar mais de Atlético, deixa o Inter para depois. Eu, sem querer desqualificar a informação do Cícero Melo, que é um ótimo repórter, mas antes de vir para cá, eu estava vendo o Cícero, acredito que o Léo Gomide deve ter passado para ele, que a dúvida... Você estava no Independência, não estava? A dúvida deve ser... Otero deve jogar, a dúvida é entre Casares, que seria centralizado, aí o Robinho iria para a esquerda, teria problema de recomposição, como teve no primeiro tempo contra o Flamengo. Eu acho que tem esse porém, fica mais talentoso talvez, mas fica com problema de recomposição, ou o próprio Luan. Pelo que ele passou, seria isso a dúvida, e eu acho que eu sei que passou por ele. Mas é o seguinte, por exemplo, se a gente observar os últimos jogos do Atlético, quando precisou sacar um volante, quem saiu foi o Carioca. No Sul ele já tinha um amarelo e o Inter começou a dar uma pressão e tal, e até por conta disso ele... Mas você fala durante os jogos, né? Quando lá em Caxias, começou também com 3 volantes. No intervalo, quem ele tirou? Tirou o Carioca. Sim. Aí, tipo, mas que foi mal naquele primeiro tempo, né? Assim, ele presumir que talvez dos 3, talvez hoje seja o Carioca que ele coloque no banco de reserva. Mas não presumir, não é uma informação. Porque quando ele precisou tirar alguém, ele tirou o Carioca, ao invés do Urso ou do Leandro Donizete. Eu não acredito que o Cleiton vá ser titular. O Luan é uma alternativa. Como o Edu falou, já fez alguns jogos. Eu não, quem falou foi o PVC, segundo ele. Quem me contou que foi o PVC que tinha falado de manhã foi o Eduardo, que me ligou de manhã e falou, você leu a coluna do PVC? A única coisa que eu considero e acredito que talvez esteja mesmo ocorrendo, eu acho que hoje o Otero, seja jogando mais pelo lado esquerdo e revezando com o Robinho ali na armação, eu acho que ele está com um pouco mais espaço do que o Casares. Ele não vai repetir Casares e Robinho, que foi o erro do Mas Flamengo. acredito que existe a chance dele repetir o mesmo time de sábado. Você acha com o Casares e o Robinho? Agora, por que o Casares às vezes é bom, é craque, às vezes não é e não serve? Olha, as pessoas ainda têm mania, boa parte das pessoas, não é o caso de ninguém aqui, de enxergar o Robinho como um cara que joga aberto pela esquerda. Eu acho que cada vez mais a gente tem que chegar o Robinho como um cara que joga centralizado por trás do centroavante, sem obrigação de voltar. Eventualmente ele pode fazer o lado. No primeiro tempo o Atlético ficou escancarado pelo lado, ele não voltava. O Casares não voltava, a exposição do time foi altíssima.
Olha que eu sou até contra essa inversão de valores de às vezes você avaliar o ponta, né? O meio atacante pelo lado mais pela recomposição do que pelo talento. Dele, mas ali é demais. Pela necessidade. Não estou criticando, para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ponto. Não, né? não, tô falando, fala dessa questão do Robinho aberto pela esquerda, ele funciona muito bem. Não, mas tem que ver os jogos, né? Mas ele fala, mas ele não volta, né? Mas ele não E outra coisa, ele tem jogado, ele quase não joga ali, né? Isso é outra coisa, as pessoas não estão vendo o jogo. Não, mas tem uma questão. O Internacional não tem dois jogadores tão ofensivos pelo lado como o Flamengo utilizou o Fernandinho e também utiliza o Gabriel. Certo? Usa mais ali um quadrado no meio campo, com 4 jogadores, porque o Anderson... Tanto que ele até adianta o lateral, né? Ele adianta o lateral, que é o William, para jogar aberto pela direita. Deixa eu chamar um intervalo ali, porque vocês estão falando muito um em cima do outro, ninguém está entendendo nada. O povo está mandando um monte de mensagem, falando que vocês estão muito nervosos, um falando em cima do outro hoje. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um Twitter aqui. Põe o Twitter aqui, ô Cramunhão, por gentileza. Vai abrir na sua tela, é o José Ottoni. Vamos, Galo, Copa do Brasil virou obrigação, viu, Marcelo Oliveira? Ali, eu também acho que é obrigação, né? Ontem eu falei aqui, então que eu até acho que o Atlético vai ser campeão, os caras me bateram. Então, gente, achar não quer dizer nada, o que vai acontecer. Pois é, achar não tem problema nenhum. Aqui ninguém despreza achismos. Não despreza. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu preciso dar um recado para você. Atenção, preste atenção no que eu vou dizer. Meus amigos, tenho hoje uma ótima notícia para quem quer mudar de vida. Chegou a sua oportunidade de conquistar o imóvel dos sonhos a 5 minutos do centro de Betim. Atenção, é o Conquista Betim. Tem apartamentos de 2 quartos com lazer completo e um lindo parque ecológico integrado. E além de tudo isso, tem segurança 24 horas. É a sua chance, saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 490 mensais, com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida, mais ITBI e registro grátis. E olha aqui, para facilitar a entrada, você pode usar o seu fundo de garantia. Termine o ano com um bom negócio. Entre em contato com a equipe de vendas da Direcional pelo telefone que nós vamos informar para você agora. Atenção, 4020-0400, 4020-0400. Visite a loja de Betim na Praça Tiradentes, 86 e mude de vida com a Direcional Engenharia. Vamos lá comprar, meu povo. Até já! Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana da CNR. Alicate Universal Thompson, só R$ 12,06. Lona Thompson 3x2 por apenas R$ 21,09. Disco diamantado segmentado Thompson, só R$ 11,35. Porcelanato Biancogres retificado Everest por apenas R$ 38,90. Em 10 vezes no cartão. CNR. Conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Estive eu aqui outra vez e eu vim chamar vocês para ir no lançamento das Fazendinhas São Francisco. Um trocadinho de sinal, mais prestação a partir de R$ 291. O povo vai beber e riba. Segundo Rock and Road Motorbikers, dias 4, 5 e 6 de novembro. A festa mais esperada do ano, você não pode perder. Motos, gente bonita e muito, muito rock and roll. Segundo Rock and Road Motorbikers, em Monsenhor Paulo, sul de Minas. Let's ride, baby! Casa do Pneu Centro Automotivo. Pneus Aro 14 a partir de R$ 198. Pneus Aro 15 a partir de R$ 238. Pneus Aro 16 a partir de R$ 258. Avenida Pedro II, 2395. Proteja seu veículo com a Tiradentes e fique tranquilo. A segurança do seu patrimônio é por nossa conta. Tiradentes Proteção Veicular. A partir de R$ 2,20 por dia. 3024-5829. 3024-5829. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. E atenção, atenção, vamos falar agora do Cruzeiro. Bom, em campo contra o Grêmio,
Toma para você. São canos de PVC. Olha, é o cano de PVC. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Cruzeiro contra o Grêmio. Quebrou a câmera. Aí o que acontece? É normal. Eu bati um papo com a rapaziada da Rádio Grenal lá ontem. Normal vencer. Ser obrigado a vencer é um complicador. Se não tem surpresinha do Celso Roth, Léo Gomide. Eu. Que vai... Aí falando de chegar como franco atirador, por isso que é meu medo do Atlético aqui hoje contra o Inter, é meu medo lá também, né? Você acha que o Cruzeiro... Você torcendo pro Grêmio? Com medo do Cruzeiro classificar? Não, só calma, eu não acabei de falar, ué. Vocês não esperam acabar de falar? Calma. Né? Você pega, por exemplo, meu medo é de repente, o Grêmio vai para cima do Cruzeiro e o Cruzeiro não armar um esquema como tem que armar. Para mim, tem que jogar. O Grêmio não vai ficar atrás. Cruzeiro, para mim, joga mais fechadinho e sai no contra-ataque. Você pensa assim? Eu acredito que nenhum de vocês pensa como eu. O Adilson Batista está torcendo pro Grêmio. Eu vi falou na entrevista. O Adilson Batista tá o quê? Torcendo pro Grêmio. Por que vocês estão falando isso? Ele deu uma declaração na Gaúcha, eu acho. Ou na Gaúcha, o Adilson Batista torcendo pro Grêmio? Que o Grêmio está há muito tempo sem conquistar um título nacional e que já está merecendo. Que gostaria no blog PVC que ele falou isso? Não, foi na Gaúcha ou na Guaíra. Que coisa isso. Mas, assim, Everton, eu acho que nessa comparação de Cruzeiro e Inter, que são os adversários de quem ganhou no jogo de ida, o Cruzeiro tem uma situação um pouco mais confortável que o Inter na tabela do Brasileiro, são 3 pontos a mais, 41 contra 38. 3 pontos a mais, certo? Só que a tabela do Inter é difícil demais, Gomes. Não, então, mas por isso que eu tô falando. Então acho que é por isso que o Inter vai vir aqui com 4 jogadores considerados titulares. O Cruzeiro não, ele vai com força máxima contra o Grêmio e vai apostar tudo na Copa do Brasil. Vai fazer o jogo do ano contra o Grêmio, né? O Inter não. O Inter só está preocupado praticamente com o Campeonato Brasileiro, porque a rodada do final de semana não foi boa para o Inter. Só não foi pior porque o Vitória teve um pênaltizinho lá maroto para o Fluminense, né, contra o Vitória, e aí ele empatou com o Fluminense do Rio de Janeiro. Se o Inter tivesse ganho do Santa Cruz, eu acho que o jogo hoje ia ser um pouco mais complicado para o Atlético. Mas falando do Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro só pensa na Copa do Brasil praticamente, Everton. Então ele pode colocar o pensamento quase que exclusivamente na competição, porque não cai diferente mais do Inter. Muito difícil. Mas tem o outro lado da moeda, né? No confronto Atlético e Inter, o Atlético está com 2 torneios, Brasileiro e Copa do Brasil. E na foto dos dois. Mas o Grêmio também. Gente, vamos falar do Cruzeiro. Peraí, vem pra cá. Você de casa. Que o Grêmio falamos do Atlético durante o início do programa, até na metade do programa. Puxamos para o Cruzeiro, Eduardo Panz insiste em voltar a falar do Atlético. Vocês viram aqui a vontade dele, né? Aqui, olha o recado do povo para ele aqui, ó. Põe aqui. Olha lá, ó. A Indiara Braga está dizendo, o que o Adilson Batista tem a ver com isso? Para de secar, cara. Falando com você, Eduardo Panz. O povo está notando. O povo não é bobo. Não, foi uma informação. O povo não é bobo. Foi uma informação apenas. É o seguinte, e pelo outro lado, o Grêmio também está focado só na Copa do Brasil. Agora eu posso concluir meu pensamento sem onda. Então, o Cruzeiro está focado só na Copa do Brasil, o adversário dele também. Então, acho que a dificuldade vai ser a mesma para os dois. Estava conversando com o Pouco ali na redação antes do programa. Fundamental para o Cruzeiro é fazer o primeiro gol do jogo. Se tem alguém para fazer 1-0 antes, tem que ser o Cruzeiro. Porque mesmo que o Grêmio possa perder por 2 gols para levar para os pênaltis, esse 1-0 tiraria sim a tranquilidade do Grêmio. E tira ele. Tira porque é estádio cheio. Até a situação mesmo do jogo. Claro que. Mas você está falando que vai tirar a tranquilidade, mas o Cruzeiro está muito mais intranquilo porque está perdendo de 2. Ok, mas você fazer 1-0 lá no Sul contra o Grêmio, você tira a tranquilidade. Agora, para você conseguir reverter esse resultado, não basta o Cruzeiro jogar bem. O Grêmio tem que jogar mal. Tem que acontecer lá no Sul o inverso do que aconteceu aqui. Porque aqui o Grêmio jogou muito bem e o Cruzeiro fez uma das piores partidas dele sob o comando do Mano Menezes. Lá no Sul, para o Cruzeiro reverter, o Cruzeiro tem que jogar muito bem e já jogou várias vezes bem com o Mano Menezes. E o Grêmio... teve vários jogos. Cita 3 aí pra mim. E o Grêmio tem que jogar muito mal, porque senão não consegue. Se o Cruzeiro joga muito bem e o Grêmio joga muito bem também, aí é um abraço. E até porque se ele fizer 1-0, você corre o risco do Grêmio se fechar todo lá atrás e não sair mais pro jogo. E aí a obrigação é do Cruzeiro, o desespero é do Cruzeiro. É nisso que o Cruzeiro não pode entrar, né? Eu sinto um pessimismo no meio de vocês. Eu não. Você sabe que não. Nojento. Eu não. Ó, só tô deixa eu dizer falando uma coisa. que não. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui.
Eu falei aqui que eu acho que o Cruzeiro tem que se fechar sim. Aí já tem gente me xingando aqui, xingando no Twitter, o outro... Mas eu xingar, tem que partir pra cima. Não, peraí. Mas tem que jogar pra cima. Você precisa fazer 2 gols. Eu sei que precisa, pô, mas se vai pra cima dos caras lá... Não é de forma desordenada, exagerada, mas tem que... O Mano Menezes... É difícil. Se sair pra cima é difícil. Você sabe que é. Você não concorda comigo porque você não gosta de mim. Mas é verdade, pô. Não, pelo contrário, eu não discordo mais porque eu te amo. Porque, na verdade, eu discordo muito. Só que eu seguro um pouco porque eu te amo. Eu acho o seguinte... o Cruzeiro com o Mano Menezes se mostra muito organizado, a gente fica tenso com ele cá atrás, a gente sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. O Mano Menezes, ele organiza o time, mas em muitos momentos o que falta é justamente essa fagulha, essa chegada ao ataque mais agressiva, mais criatividade, coisa que, por incrível que pareça, em muitos momentos o time tinha até mais com o Paulo Bento. Então, eu fico um pouco reticente por causa disso. O Cruzeiro não tem mostrado um poder criativo tão grande. Assim. As linhas defensivas são bem organizadas. A compactação existe para defender. O time entra sabendo o que vai fazer, mas falta esse segundo passo. Né? O time não se mostra tão criativo e hoje precisa ser. Sabe por que o time não se mostra tão criativo? Vai ao encontro daquela pergunta que eu fiz a vocês ontem. Vocês acham que eu só sei brincar? Fiz a vocês ontem. Gente, nós não estamos... Não é que eu acho ruim. Desde o início do ano eu estou falando que é apenas confiável. E vocês sabem muito bem disso. Mas melhorou, né? Não, melhorou com a chegada do Ábila e do Sobis. Só que o Sobis não está jogando. Pelo menos não tem rendido o que se esperava. Exatamente. Do jeito que o Mano quer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para o Cruzeiro voltar a ser como 13, 14, na minha avaliação, precisa muito mais que 2 laterais. Tem gente defendendo que o Cruzeiro só precisa precisa de um volante, precisa de um meio de ligação, precisa de outro atacante. São jogadores de características completamente diferentes. Para ele ter alternativa de mudança de jogo. O time hoje, do time que ganhou o bicampeonato brasileiro, são jogadores com características muito diferentes, eu acho. Deixa eu ouvir a Dimara um pouquinho. Você não está deixando ela falar. Dimara, por gentileza, esse jogo do Cruzeiro contra o Grêmio aí, Dimara. Fala baixo, fala mansa. O receio é esse que a gente está falando, é o tipo de jogo que o Cruzeiro começa a fazer. Se ele fizer um gol no início de jogo, esse Grêmio vai se fechar. E aí, o Cruzeiro vai ter essa habilidade que ele não teve aqui dentro de girar a bola, de fazer, vai conseguir sair da marcação do Grêmio. Esse tipo de situação, e que jogadores o Mano vai ter para fazer isso? O Arrascaeta é um jogador que fica muito preso na marcação, dificulta demais essa movimentação de frente. O Cruzeiro perdeu muito quando ele perdeu o Rafinha, pela característica que o Rafinha tinha. O Mano gosta muito dessa recomposição defensiva e tem que ser feita. Agora, se você tiver um Grêmio atolado lá atrás, como é que o Cruzeiro fura essa atolado barreira? lá atrás, gostei, Dimara, essa gíria é nova. Dimara, por gentileza, o palpitão do jogo no pique. Do Cruzeiro? Dos dois. O Cruzeiro vai ganhar e vai para os pênaltis. Olha isso, e o Atlético? O Atlético vence 2-0. 0-0, Cruzeiro e Grêmio, 0-0 e o Atlético 2-0 para o Galo. Você, Gomides? Empate com gols em Porto Alegre. O Atlético ganha de... Empate com gols em Porto Alegre. 1-1, 2-2. Tá. E o Atlético? O Atlético? Ganha. O Atlético ganha. Você, Duduzinho? 2-2 em Porto Alegre e 1-1 em Belo Horizonte. 2-2 em Porto Alegre e 1-1 em Belo Horizonte. Empatando. Atenção que o meu palpite, você, Pouque. 3-0 para o Cruzeiro em Porto Alegre. Agora é o palpite mais abalizado. 2-1 para o Inter aqui. Pênaltis. Nossa, o único otimista que nunca jogou pra galera aqui sou eu. Cruzeiro ganha lá 2-0, o Rafael vai pegar 5 pênaltis. E não precisa pegar 5, né? Só 2 já basta. Só uns 2 tá bom. Não, só os 2. Não. Mas só 2 que eu quero. Não precisa mais não. 4. E o Atlético ganha 2-1. Tchau, pessoal.